Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, eu sou o Guilherme e a outra voz aqui do lado é o Caio. Oi, Caio. Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bem. Essa semana foi uma semana aí histórica no podcast, né, Caio? Ah, sim. Histórica entre aspas. Né? Na verdade, essa semana a gente finalmente recebeu a notícia que a gente vinha comentando, né? Na expectativa aí de receber nos últimos 6 meses, quase um ano, né? Que a gente vem falando sobre Sim. isso, né? Que nada mais é que os novos requerimentos para imigrar através do processo federal. Né? Para quem não sabe, o processo federal é o principal processo, né? Nos últimos anos sempre foi o principal processo de imigração para o Canadá, né? Foi o processo que eu, né, particularmente imigrei, e ele estava pausado, ele só estava aceitando candidatos ou com oferta de trabalho ou que estão terminando aí, ou já terminaram o curso de PhD no Canadá. Fora isso, as vagas estavam, né, fechadas. E agora a imigração canadense, no dia 4 de maio de 2013, né, uma data histórica para quem quer emigrar para o Canadá, vai reabrir novamente as vagas. Caio, e aí vai a novidade, essa é a grande novidade da semana. Eles anunciaram quais as profissões que eles vão aceitar a partir do dia 4 de maio. Caio, teça aí os seus primeiros comentários. Qual foi a sua impressão aí desse anúncio? A impressão é que eles não é uma impressão, não, é uma realidade que eles realmente restringiram nessas 24 ocupações aí nessa lista, né? E que basicamente se resume a engenheiros, pessoal da área de saúde e tecnologia, né? Vale lembrar que tinha muito pessoal na área de saúde, medicina e enfermagem, mas essas duas não estão na lista. Então, assim, é uma lista interessante. A maioria das profissões, a gente já tinha uma ideia de que elas estariam na lista e também já tinha uma ideia de que quais não estariam na lista, né? Mas foi bem interessante. Mas o que me chamou atenção, né, Guilherme, foi o limite de aplicações que eles vão receber para cada ocupação, né? Não, Caio, eu diria que eu me fiquei surpreendido por esse limite, né, que eu considero baixo, 5 mil, né, e eu fiquei surpreso também pela limitação dessas profissões. Porque lembra, o próprio ministro da imigração canadense, no Twitter dele, em agosto do ano passado, disse que não haveria limitação nas profissões. Né? Que provavelmente não teria. Provavelmente, né? Não teria. Quer dizer, isso deu uma esperança aí para todo mundo, né? Todas as profissões. Né? Mas eu acho que esse anúncio ele é condizente com tudo que vem acontecendo na imigração. Né? Eles já vêm anunciando, dizendo que eles querem candidatos em determinadas áreas profissionais que o Canadá realmente precisa, né? Áreas técnicas na área de saúde, engenharia, etc. Né? E eu acho que foi coerente esse anúncio. Né? Eles realmente querem profissionais que eles estão precisando. Né? E aqui no Canadá há pelo menos é o que dizem, né? Que há aí falta de profissionais. Então, vão ser 5 mil vagas para essas 24 profissões e cada profissão vai ter 300 vagas. Ou seja, cara, é que nem aquele saldão, sabe, de final de ano, de loja que tá... Como chama? Boxing Day aqui no Canadá, né? No Brasil, como chama no Brasil? É saldão, né? Saldão de final de ano. Você tem que correr para frente da loja. Esse é o espírito do que a gente quer passar para vocês hoje. Esse processo federal, se a sua profissão tá lá, o que a gente vai comentar em mais detalhes daqui a pouco, né? Sua profissão tá lá, eu acho que você já devia tomar banho, colocar um terno e ir para frente do consulado, né, cara? Claro, eu estou exagerando, mas o que eu quero dizer, né, com essa piada aí sem graça, né, é de que você tem que ter pressa, né, cara? Tem que ter. Então, são 5 mil vagas para 24 profissões. E o limite de 300, né, como você disse? Só limite 300 de 300 por profissão. Então, vamos pegar uma profissão aí, engenheiro mecânico, que está na lista. Serão 300 vagas para engenheiro mecânico. Não vai poder ter 5 mil engenheiros mecânicos, claro, né? Então, eles limitaram em 300 vagas por profissão. São 24 profissões, eu acredito que se multiplicar dá 5 mil vagas. Não. É um número que ainda... Ainda está em aberto, né, isso? Né? Está em aberto, eles estão falando que o máximo é 5 mil, mas se você multiplicar 300 por 24, se não me engano, dá 7.200, eu não estou com a calculadora aqui, dá 7.200.
né? Se você vai ver que esse o número. limite... vai ver, Caio, desculpe, eu acho que o limite vai ser 5 mil mesmo e tal, algumas profissões vai de acordo com quem chegar primeiro. Exatamente, é quem chegar primeiro. Então essa é a notícia, essa é a principal notícia, né? Foi anunciado aí no blog do Caio, até recomendo, depois do podcast, vai no blog do Caio, tem lá a lista das profissões e mais detalhes sobre o que a gente está comentando nesse podcast. E além desses 5 mil, eles vão reservar 1.000 vagas para quem está se formando em PhD, né? Que é, né, acho que é a graduação máxima aí, né? Sim. No Canadá. Então quem está aqui no Canadá fazendo PhD também ou que se formou, né? Nos últimos 12 meses. Se formou nos últimos 12 meses, vai ter essa chance aí, vai ter 1.000 vagas para PhD, acho que também é uma boa. E eles mantiveram aquela exceção de que se você tem uma oferta de trabalho aprovada, né, devidamente aprovada, você pode também, se somar os pontos, que a gente vai comentar, que além de tudo isso tem que somar os pontos, né? Sim. Somando os pontos, você, com essa oferta de trabalho, você também estaria apto para emigrar através do processo federal. E essa oferta de trabalho não precisa estar relacionada às 24 ocupações da lista, né? Aí pode ser em qualquer área. Bem lembrado, cara. E foi até bom você lembrar disso, que eu tinha notado aqui que o candidato, além de ser formado numa dessas 24 profissões, isso daí é importante. Além dele ser formado numa dessas 24 profissões que estão na lista, ele tem que ter experiência de trabalho na profissão, pelo menos 1 ano de experiência de trabalho nessa profissão aí que eles estão pedindo. Experiência de trabalho, período integral, né? Então, se você tem gente que fez estágio, esse tipo de coisa, você tem que fazer equivalência de horas, porque o requerimento é que você tenha uma experiência de 1 ano, período integral e pago. Cara, eu até estava conversando hoje com um rapaz que ele é assinante nosso, eu estava conversando com ele e ele disse, eu tenho inglês avançado, eu fui fazendo com ele, ele tem 28 anos, ótima idade, tem inglês avançado, tem experiência de trabalho e é engenheiro mecânico, se eu não me engano. Algum dessas engenharias que constam na lista. Né? Sim. Aí eu perguntei, a sua experiência de trabalho é como engenheiro? Ele falou, não. Eu falei, infelizmente existe essa exigência agora, que a experiência de trabalho de pelo menos 1 ano tem que ser numa das profissões aí que você, da lista que, teoricamente, você é formado. O que faz sentido, senão o processo não chamaria trabalhador qualificado, né? Exatamente. Resumindo, o que eles querem é um profissional que, além de ter uma formação em áreas em alta demanda, já tem experiência em atuar na profissão, né? Acho Sim. que faz todo sentido, né, cara? Sim, sem dúvida. Cara, e aí outro detalhe que foi também confirmado, eu já vi aí comentários, né, proposta de lei, mas que foi confirmado essa semana, é com relação ao nível de inglês. Eles vão exigir que você tenha nível de inglês que eles chamam 7, segundo os padrões da imigração. O que significa isso? Você vai ter que tirar no IELTS, o IELTS são 4 notas, você vai ter que tirar 6, 6, 6, 6. E essa é a boa notícia. A gente está até comentando antes, né, de gravar o programa. Quando eu imigrei, eu precisei tirar 7 para atingir a pontuação máxima. Agora eles estão exigindo esse 6. Eu acho que isso daí é positivo. É bem mais fácil tirar 6 no IELTS do que chegar na nota 7. E também faz sentido, né? Eu acho que se você tem o perfil para imigrar de acordo com essas regras novas, se você já tem um 6 no IELTS, você também não teria problema nenhum de chegar aqui e aprender rapidamente, aí, atingir um nível mais avançado e dos técnicos, de acordo com a sua profissão, atingir um nível mais alto de inglês. Então faz sentido essa redução também um pouco do IELTS. Eu imagino que deve ter muita gente que está nos ouvindo, deve estar correndo agora atrás do IELTS e até um pouco aliviado de saber que não precisa chegar no 7, 6 segundo Sim. foi divulgado essa semana, 6 é o suficiente. Eu acho que essa é a boa notícia, né? Por um lado, né, só são 24 profissões, por outro, você tem aí uma exigência de língua mais flexível. Sim. Caio, agora vamos para mais um aspecto, também você comentou no seu blog, eu acho que é a maior diferença em relação ao processo antigo, que é a avaliação do seu diploma. Então não basta você ser formado, por exemplo, em engenharia, você tem que submeter o diploma a uma avaliação.
né, num órgão indicado pela própria imigração canadense, e eles vão avaliar o quanto o seu estudo, né, que você é formado, representa, né, corresponde no sistema de educação canadense. Em outras palavras, eles vão querer ver o quanto, se o seu diploma vale ou não para, né, o que eles consideram. Se é correspondente àquilo que você se formou, né, a sua formação acadêmica, se ela é correspondente com, né, os padrões aí do Canadá. E também outra coisa, eles querem certificar de que, né, esses documentos são verdadeiros, né? Porque eu não acho, eu não sei, eu acho que no passado eles tinham um problema em acreditar se alguns documentos eram, né, verdadeiros ou não. Então acho que eles querem ter certeza de que é algo realmente verdadeiro e real, né? Não, sem dúvida, cara. O pessoal falsifica até dinheiro, por que não vai falsificar um diploma, né? Sim, Deve ser bem mais simples, né? Eu imagino, né? Não é à toa que até o momento existem 4 organizações que estão fazendo essa avaliação. Eu dei uma boa pesquisada a noite passada nos sites, né? E tudo pode ser feito online, mas o interessante é que vamos supor que você se formou aí numa universidade no Brasil e você precisa enviar o seu histórico, né, escolar aí para essa avaliação. Quem tem que enviar é a faculdade. Você não pode encostar no seu histórico. Então você leva lá o pedido, o formulário que eles dão. Aí a faculdade vai produzir, né, vai emitir o histórico e a faculdade mesmo vai enviar no envelope selado para eles. Então, cara, assim, resumindo, a gente estava conversando, você estava me explicando que você passou aí ontem à noite pesquisando sobre isso, né? Sim. Inicialmente você entra no site dessa organização indicada pela própria imigração canadense, o link está no próprio release, né, divulgado pela imigração. Você entra lá, dá início ao pedido, eles vão te dar um formulário, você leva esse formulário na sua faculdade e aí sim a faculdade manda para eles, não é isso? Sim, e todos os documentos, se for em português, vai precisar ser traduzido. Então o que vai acontecer é o seguinte, se a faculdade emitir um documento em português, ela vai enviar o documento em português, aí eles vão fazer o pedido da tradução para você. Aí você corre atrás da tradução e envia uma cópia da tradução. Então é um processo. E eu também estava pesquisando, porque eu acho que o tempo é um fator importante agora nesse processo, né? Devido a todo esse limite aí de 300 aplicações aí por profissão. Então eu dei uma boa pesquisada para descobrir qual dessas organizações estão fazendo esse serviço mais rápido, né? Ainda é difícil prever, porque como isso é novo, está iniciando agora, então eles não têm como dar um timeline de processamento muito preciso, porque eles também não sabem quantas pessoas que vão começar a mandar documento para eles, né? Mas o que eu pude observar é que o World Education Services, que é o que eles chamam de WEC, WES, tem o link no nosso blog, é o mais rápido de todos. Eles estão demorando em torno de 2 semanas, 2 semanas, assim que eles recebem já todos os documentos. Alguns outros podem levar aí até 1 a 3 meses. Então, se você tem que correr aí, procure pelo WS, que eles são aí os mais rápidos no processamento dessas avaliações. É que nem aquele desenho animado que eu assistia quando era criança, Corrida Maluca, né? Tem gente que já tá lá na frente, hein, cara? Tem. E como eu passei isso. A gente tá gravando uma sexta-feira, normalmente a gente não grava o podcast na sexta-feira, né? Mas porque eu passei aí, a gente ficou estudando aí sobre essas novidades aí nos últimos 2 dias. E ontem à noite eu passei a noite inteira pesquisando sobre isso. E eu pude observar em fóruns e outros blogs, não é nem no Brasil, né? Blogs aí até em inglês, pessoal de outros países. Tem gente que já tá com tudo já em mãos, viu? E já tá pronto para aplicar. Tinha diversas pessoas que eu vi, que eu li aí como é que eles estavam fazendo o processo, já estava com tudo preparado, inclusive todo o formulário já preparado, e foi interessante que uma das pessoas estava comentando, mas a gente não sabe se o formulário vai ser o mesmo, né? Não, tem esse risco, sim, de o formulário ele dar uma mudada, mas o cara tava falando assim, não, eu já tenho todos os formulários, tá aqui do lado do meu computador, eu vou checar todo dia, se tiver alguma alteração, eu já vou preencher em questão de horas para poder mandar. Então, tem muita gente que já está com tudo preparado para isso.
Cara, esse sentido de urgência, a gente já havia alertado, né, os nossos assinantes, principalmente os nossos assinantes, a respeito disso, né? No ano passado, no final do ano passado, a gente publicou um guia na nossa área de assinantes, no canadaprabrasileirosvip.com, sobre como estudar para o IELTS, porque a gente achava que 6 meses, né, até maio, né, foi por volta de novembro que a gente fez isso, né? A gente achava que em 6 meses a pessoa conseguiria, e antes de, né, de anunciar o processo, já estaria com a IELTS em mãos. Sim. Então, essa nossa preocupação, né, de, não pense, né, seja rápido. Se você, né, soma os pontos e a sua profissão está na lista, você já está com né, já corre atrás do IELTS, já corre atrás dessa validação, porque tem gente que está correndo. Né? Tem gente que está correndo, sim. E também nessas pesquisas aí, porque a verdade é que o limite de 300 ele é baixo, né? A gente não sabe qual que é a intenção, né, do governo, a gente não sabe se isso vai, daqui uns meses, se eles vão abrir um pouco mais a cota ou não, a gente não sabe, mas a princípio 300, né? E a questão é a seguinte, essas vagas vão ser ocupadas muito rápido. E eu estava lendo um tópico sobre o que aconteceu no processo do ano passado, quando teve essas cotas para algumas profissões. E as profissões mais comuns aí que estavam na lista, com a parte, até no passado tinha a parte de administração, né? Outras partes na área de computação, eles falaram que a cota ela foi alcançada em questão de 5 dias, né? Então eu vi que muita gente está comemorando aí, né, o pessoal de tecnologia, programadores, o pessoal aí da área de IT está comemorando porque está na lista, mas a verdade é que existe uma grande chance dessas 300 vagas estarem ocupadas em questão aí de 5 dias ou 1 ou 2 semanas, né? Então, assim, realmente tem que correr. Cara, permita até dar a minha opinião. Se eu tivesse que migrar hoje, eu já estaria nos últimos meses estudando para a IELTS, já estaria com a IELTS em mãos, eu já estaria correndo desde março, porque eles anunciaram essa certificação de diploma aí, de adaptação de diploma, já um mês e meio atrás, se não me engano, né? Já tinha esses links, né? Sim. Acho que teve um release, se eu não me engano. Teve. Eu já estaria correndo com o pedido de credenciar meus estudos, né? E estaria para mandar. Se caso aconteça de eu mandar e a vaga na minha profissão se esgotar, eu já vou ficar com tudo já preparado, porque o IELTS tem validade de 2 anos, eu acredito que o negócio de diploma não expira, né? 5 anos para essa validação. Então você tem aí 5 anos, né, do diploma, 2 anos do IELTS, você pode no ano que vem, no outro ano, já tentar ser o primeiro da fila, né? Sim. Então, o que eu queria dizer é para as pessoas não desistirem. Eu acho que a insistência, a rapidez, a insistência, o foco, né, no momento desse, eu acho que é essencial, viu, cara? Não, sim, é o que a gente sabe nessa questão de determinação. Só uma observação em relação ao que você falou sobre você fazer com antecedência e obter essa, vamos supor, já obter essa validação de diploma com antecedência. Mas a verdade é que a imigração só vai aceitar essas avaliações que foram feitas a partir da data que esse documento, que foi para o ar, né, no dia 17 de abril, foi emitido, né? Então tem muita gente que já estava com toda a tradução, estava com todos os documentos preparados já, e assim que saiu esse release, eles já enviaram todos os documentos para poder ter essa avaliação, e daqui 1 ou 2 semanas eles já estão recebendo tudo, né? E eu também não sei como é que funciona essa questão no Brasil, se as universidades elas podem fornecer um histórico escolar em inglês, por exemplo. Eu não sei se todas elas vão emitir em português ou se algumas podem emitir em inglês, daí cabe a cada um aí dar uma olhada como é que funciona. Mas essa questão do foco e determinação é muito importante, porque agora eu acho que foi um chama-atenção, né? Essa notícia que a gente recebeu antes de ontem foi um chama-atenção para quem está querendo emigrar e não está com a documentação pronta. Se eu tivesse no seu lugar, vamos supor que eu não tô com medo, eu não tenho IELTS e ainda preciso correr atrás de diploma, da avaliação, tudo, eu faria isso o quanto antes. Né? Pensando no processo do ano que vem, pensando numa possível expansão aí dessas cotas que pode ocorrer no final do ano ou no começo do ano que vem. Eles podem ou não, né? Chamar mais pessoas, mas esteja preparado para quando surgir essa oportunidade, você já está com tudo em mãos. Então já cria aquele pacote seu de imigração do seu lado, começa a fazer o download aí a partir na semana que vem eles devem já liberar o guia do novo processo federal, e a gente vai voltar a falar sobre o processo federal porque eles vão lançar o guia oficial ainda do processo federal, e
se eu fosse você que está nessa situação de que você não pode aplicar agora, ou você acha que vai ficar muito corrido, mas tem intenção ainda e tem o foco de que, não, beleza, agora passou, mas a próxima chamada, né, o ano que vem, eu vou mandar tudo. Já começa a preparar tudo agora. Começa a preencher o formulário. Eu diria que 90%, 95% dos campos que tem no formulário de imigração, você consegue preencher sem ajuda, porque são campos básicos, né? Começa já a preencher, faz o IELTS, estuda para o inglês, já começa a correr atrás, vai na faculdade, vê o que você pode obter dos documentos e já vai atrás disso. Não espera a imigração lançar um novo notice aí, como eles fizeram agora, e você perder também o trem de novo, né? Não, assim, para resumir, né, porque as pessoas devem estar agora assustadas, né? Eu acho que a gente não está falando para você mandar o pedido, é para você ir preparando a documentação, que é diferente de você mandar o pedido, né? Sim. Por quê? Primeiro, porque você tem que passar pelo seguinte, a gente ainda não tem informação a respeito da pontuação ainda final, né? Mas o que você vai ter que fazer antes de mandar? Primeiro, você vai ter que saber se você atinge os 67 pontos de 100 pontos. Por incrível que pareça, né, tá escondidinho lá, mas o sistema de pontuação ainda existe, né? Sim. Então você tem que somar os 67 pontos. A primeira coisa, você tem que verificar isso. Segundo, sua profissão está na lista, acho que daí todo mundo já verificou, né? Terceiro, você tem nível de inglês, já tirou a IELTS. E quarto é essa validação do diploma. A gente ainda vai detalhar isso mais no decorrer da semana, então vocês não precisam ficar preocupados, até porque eles não estão aceitando ainda, né, os nossos pedidos. Isso daí só vai iniciar no dia 4 de maio, então a gente ainda tem aí quase 2 semanas, né, 2 semanas, né, mais ou menos. Então, mas assim, o resumo é isso, né, você vai ter que verificar aí, vai fazer um checklist se você... Vou até repetir, né, cara? Permita-me. Pode ir. Se você soma os 67 pontos do 100, isso daí só vai dar para saber quando eles publicarem o kit oficial com a pontuação, que a gente não tem isso, que a gente tem uma prévia, até a gente publicou na nossa área de assinantes essa prévia, só para as pessoas terem uma noção. Então a gente tem que aguardar. No momento tem que aguardar para poder ver se você soma os 67 pontos. 2, em nível de inglês, você já deveria estar com o IELTS já em mãos, né? Preferencialmente. 3, correr atrás dessa validação do diploma. Do histórico escolar com a faculdade, né? Histórico escolar da faculdade. E, né, claro, e o quarto é aquele que todo mundo já viu. A minha profissão está na lista ou não, né? Isso daí eu acho que todo mundo já verificou. A respeito da profissão também, eu acho que algumas pessoas se sentem confusas, e com razão. Vamos supor, eu estou na área de tecnologia, eu vi na lista lá, sei lá, a profissão, né, o 2174, que é o Computer Programmers, que é o código do NOC 2174. Então, a pessoa não sabe se a experiência que ela tem se é equivalente a essa profissão que está sendo listada aí entre essas 24, né? O que eu vou fazer amanhã, eu vou fazer um vídeo rápido. Como você faz para identificar se essa profissão, se o que você faz, o que você fez no Brasil, a experiência que você tem, se ela equivale a uma dessas que estão nessa lista aí das 24 profissões. Para quem é usuário VIP, não é segredo nenhum. A gente tem um tutorial em vídeo de mais de 20 minutos explicando tudo sobre isso. Eu já postei isso alguns meses atrás. Mas eu vou fazer um vídeo rápido para colocar no blog, para todo mundo ter acesso, para tirar dúvida de todo mundo. Como que você pega aquele número que está do lado da profissão e verifica se o que você faz é compatível com isso? Ou seja, se você realmente está nessa lista ou não. Porque a lista, elas trazem os nomes genéricos, né, os nomes gerais da profissão, mas se de repente você faz determinadas coisas e trabalhou em determinadas coisas na sua profissão e que está dentro desse nome geral que eles colocaram. Então é isso que eu vou explicar no vídeo. Eu não sei, hoje não tem como fazer o vídeo, a gente está gravando já é meia-noite, agora é de sexta-feira. Eu vou fazer amanhã, se não entrar no sábado, no domingo, vai entrar na segunda, mas eu vou fazer um vídeo rápido para ajudar vocês nisso. Não, sem dúvida, cara. O que a gente coloca no VIP é o essencial mesmo, que a gente sabe onde estão as dúvidas, né? Isso daí que você está comentando é muito importante, porque às vezes a pessoa lê, né, o nome em inglês da profissão e isso pode causar, né, alguma confusão. Será que essa é a minha profissão mesmo, né? Você não pode fazer uma tradução literal para o português, né? E é isso, né, que você vai, quanto antes, publicar no nosso site. Como você verifica a descrição exata da profissão, o que cada profissão que eles estão
listando lá, realmente quer dizer, né? Sim, a tradução ela é perigosa, né? Se você simplesmente traduzir e falar assim, não, eu tô na lista, isso pode, né, te dar uma surpresa. E outra, se você tá pensando em aplicar para o processo federal, é lógico que você tem um nível de inglês para entender 2 ou 3 palavras que estão na lista, né? Então você vai identificar a sua profissão, quer queira ou não. O que eu vou mostrar é detalhar cada profissão. Eu vou pegar 1 ou 2 como exemplo, e como você acha se a atividade que você faz no Brasil, se ela está dentro dessa lista. Perfeito, cara. Então a gente já passou. Você quer comentar algumas das profissões? Porque pode ter gente que está nos ouvindo, né, e ainda não acessou o seu blog ou foi no site da imigração, né? Vamos fazer uma observação. Se você está ouvindo esse podcast e você não acessou ainda, vai lá. Vai lá, né? Acessa, porque a gente, né, colocou bastante informação. Basicamente, a gente repassou, né, o que foi oficialmente, né, liberado aí 2 dias atrás, e tem muita gente já comentando, a gente já tem mais agora, sexta-feira, e já tem mais de 40 comentários no post, então você pode compartilhar isso com outras pessoas lá, e eu estou ajudando na medida do possível também essas respostas, porque é um momento aí que, antes deles lançarem aí o novo processo em dia 4 de maio, é bom a gente tirar umas dúvidas aí, então por isso que eu vou até fazer esse vídeo, eu vou colocar junto com esse podcast para vocês. Então, mas assim, eu esqueci qual foi a sua pergunta mesmo. Não, você queria que eu te comentasse algumas das profissões. Sim. Eu estou aqui com a lista na minha frente, né? E eu contei, acho que tem, só de engenharia, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de engenheiro. Engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro, acho que de mineração, né? Traduzindo ao pé da letra, né? E quer dizer, tudo relacionado a petróleo, né? Engenheiro de petróleo, nem sabia que existia isso. Engenheiro aeroespacial, o que faz? Faz foguete, cara? Eu nem imagino, né? Engenheiro da computação, né? Então, a parte de engenharia realmente, né, é uma boa parte da lista. Eu diria 30% da lista é engenharia. Sim. Eu acho que essa lista deixou a maioria dos nerds que acompanham o nosso podcast aí felizes, né? Porque tem duas das profissões das 24, elas estão da área de computação e que abrange bastante coisa, né? Então, sem dúvida. E também a área de saúde, né? E foi interessante que tinha muita gente da área de enfermagem que estava praticamente certo que estaria dentro dessa lista, e enfermagem não está na lista nessas 24 profissões, nem medicina, né? Eu confesso que se eu fosse apostar o meu dinheiro, eu apostaria em enfermagem, porque eles sempre precisam de bastante, né, nessa área, né, de enfermagem sempre precisa de bastante profissional. Sim. Eu iria perder meu dinheiro também. Essas alterações, né, é bem interessante aí o que tá acontecendo, né, se for ver o governo, ele lançou o Skill Trade, né, que é para trabalhadores técnicos, eles meio que pegaram o processo federal e dividiram, né, em 2, e para organizar um pouco mais as coisas aí, né? Então, eu acho que tem chance para todo mundo ainda. Basta você olhar para outros processos. O processo federal não é a única forma de você emigrar para o Canadá, né? Sem dúvida que não é. E as províncias, elas estão bem abertas ainda à imigração, principalmente as províncias menos, né, populares do Canadá. Elas estão bem abertas ainda para a parte de migração. Então isso não é para deixar ninguém desanimado, é só você olhar também para outras formas de você migrar para o Canadá. O processo federal é apenas uma delas. Cara, mas aí eu também gostaria de adicionar, né, um comentário de que o processo federal, de uma certa forma, ele dita a direção da imigração. Seja, né, o federal, seja o processo provincial, né? Sim. Ambos correm mais ou menos juntos, né? Então, o que o federal está mostrando é que o que eles querem é o foco da imigração agora está realmente na parte profissional, né? Sim. Se a pessoa ela tem um elevado grau de empregabilidade, que eles chamam. O que eles sempre falam, né? Eles querem saber que a pessoa vai ter condições de se estabelecer financeiramente no Canadá. Essa é uma frase que eles usam em todas as entrevistas, né? Todas os notices que eles colocam. A pessoa, eles querem pessoas que vão estar aptas para se estabelecer financeiramente no Canadá. Eu até engraçado, eu estava vendo hoje um advogado
canadense de imigração comentar que a imigração não quer mais aquele perfil de imigrante que chega no Canadá com uma pastinha e o currículo na pastinha e vai bater nas empresas, entendeu? Para conseguir um emprego. Ele não quer, ele já quer uma pessoa que já está meio caminho já engatilhado. Ou se não tem a oferta de trabalho, está numa profissão que ele chegando aí ele vai conseguir se dar muito bem, assim, elevada probabilidade de se dar bem no Canadá. Sim. Então a imigração basicamente é isso, né? É a parte profissional. Até na parte provincial, né, os processos provinciais também têm um elevado teor desse aspecto da profissão, né, eles querem pessoas Sim. de determinadas profissões. Por exemplo, a província de Alberta, né, a província de Alberta é uma das províncias que mais empregam estrangeiros para a área de extração de petróleo e gás natural, Sim. Que tem a ver com a economia da província, né. Eu acho que, se não me engano, Manitoba, Saskatchewan, aquelas províncias do meio do Canadá, tem muito plantação, tem muita agricultura, então precisa sempre de técnico, de maquinário, né, de pessoas especializadas em solo, em plantação. Então Sim. Isso daí sempre vai precisar. Não, né, sim, sempre vai ter, né, um gap, uma falta desse tipo de profissional especializado. Sim, interessante dessa lista também, né, uma outra observação é que, bom, eu não sei exatamente a área, né, de cada uma delas, né, eu estou na área de computação, né, então, mas o interessante é que eu acho que 98%, 99% dessa lista são profissões regulamentadas no Canadá. Exato, quer dizer, a pessoa vai imigrar e vai ter que regulamentar a profissão, né, aqui Sim, no Canadá. São profissões regulamentadas. Mas eu nem me preocuparia com isso, cara. Não, deu de menos. Depois, imigra e depois, estando aqui no Canadá, resolve essa... Então, Caio, eu não sei se você tem mais algum comentário para fazer. Então, Caio, você vai colocar esse vídeo quando? Só para... eu vou ter que fazer amanhã, né? Sábado à noite, né? Desculpa te colocar nessa enrascada, cara. Não, sábado ou domingo eu faço. E só para dar uma ajuda aí para quem, né, tá na Porque lista. Às vezes, né, a pessoa comemora e não é a profissão, né? A profissão não tá na lista. Ou às vezes a pessoa joga toalha e, na verdade... E a profissão tá na lista. Né? Então acho que é importante. Isso daí é o passo número 1, né, de pesquisar Sim. sobre o processo federal. Então, Caio, eu acho que se você não tiver nada a comentar, eu também não tenho mais. Acho que por esse a gente já passou muita informação, né, por um programa só. Não, né? Sim, e a verdade, né, Guilherme, a gente tem que ser sincero, né? Isso atrapalhou tudo nossa rotina, né? Olha que eu falei, nossa, porque a gente já tava com o roteiro do nosso podcast já definido para gravar, né, ontem, né, antes de ontem, e quando saiu essa nota a gente falou assim, esquece tudo que a gente tá fazendo pro próximo podcast, deixa pra próxima semana e a gente vai realmente abordar, né, lógico que a gente tem que abordar esse processo federal, mas isso atrapalhou muito a nossa rotina. Eu até pediria desculpa, né? É verdade, cara. Eu até pedi desculpa que eu comentei com umas pessoas que nos escreveu que a gente ia responder a pergunta, no próximo podcast de tal dia a gente vai responder. Mas por causa disso, infelizmente, né, a gente teve que fazer uma pausa aí na nossa rotina, né, do site para abordar aí, né, que é a notícia, né, do semestre, né? Vamos colocar assim. Sim, e a gente vai responder as perguntas no próximo podcast. Vamos ver como é que vai ser semana que vem, né? Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo que vai ter mais release da imigração. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas a gente já tá com o podcast preparado, já respondendo diversas perguntas de muitas pessoas que estão escrevendo pra gente. Então, eu acho que agora vai ter mais perguntas. Só a quantidade de e-mail que a gente recebeu hoje foi impressionante. Mas vamos lá, né? Vamos... Vamos trabalhar. Então perfeito, cara. Então a gente se vê na nossa área VIP. A gente se vê na nossa área VIP. Tá bom. Um abraço para todos. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.